Daí, gurizada, beleza? Aqui é o Bruno Gracioli para mais uma aula de Química do Colégio Evangélico Panambi. Gurizada, a nossa aula de hoje vai tratar então sobre dissociação e ionização, que são dois conceitos extremamente importantes para que a gente consiga então entender melhor como funcionam as funções inorgânicas, ou as teorias sobre as funções inorgânicas, tá bom? A nossa aula então se encontra no setor B do caderno do aluno de número 3, são as aulas 28 e 29. A aula começa então na página 259 e vai até a página 263, certo? Para a gente dar início, a gente vai falar um pouquinho sobre o Arrhenius, que ele trabalhando na universidade lá de Uppsala, eu acho que é assim que fala, na Suécia, né? Sueco é meio difícil da gente conseguir reproduzir, meu sueco anda meio enferrujado, certo? Ele realizou então várias experiências relacionadas com a passagem de corrente elétrica através de soluções aquosas, certo? Lembra que as soluções aquosas são aquelas onde o meu solvente é a água. Aqui nós temos então a foto do Arrhenius, tá? Esses experimentos são basicamente então colocar soluções e passar entre elas, nessa solução aqui, ver se existe então passar corrente elétrica e ver se acende uma lâmpadazinha, certo? A gente vai entender melhor isso daqui para frente. Bom, ele iniciou esses testes de condutividade elétrica a partir dos compostos iônicos, certo? Utilizando então uma solução aquosa de sal de cozinha de cloreto de sódio, também conhecido como NaCl. Então, quando a gente pega o retículo cristalino lá dos átomos de cloreto de sódio, de sal, e coloca ele na água, no primeiro momento ocorre então, o nosso primeiro pensamento é que a água consegue então dissolver, né, o retículo cristalino lá do nosso cloreto de sódio, como a gente pode ver nesta ilustração. Então, a gente vai ter a água desmanchando este nosso retículo cristalino. E desmanchar este retículo cristalino significa então que a água, por ser formada por moléculas polares, né? Lembram lá, eu tenho então dois polos positivos na molécula de água e um polo negativo na minha molécula de água. Esse polo negativo é justamente o oxigênio, certo? E os polos positivos da minha molécula são lá os átomos de hidrogênio, certo? Conforme então ocorre esta interação entre a água e o retículo cristalino lá do cloreto de sódio, as partículas, por terem sinais opostos, acabam então se atraindo, né? O lado negativo lá, né? O polo positivo da molécula de água, que são os hidrogênios, vai atrair então o lado negativo lá do cloreto de sódio, que é os íons Cl-, do NaCl, certo? Enquanto o polo negativo das moléculas de água, o oxigênio, vai atrair os íons positivos do NaCl, que são os íons sódio+, tá? Então a gente tem aqui, ó, a água ao redor atraindo lá o íon sódio e a água ao redor do íon cloro. Percebam na ilustração, olha aqui, ó, eu tenho perto do sódio, eu tenho aqui a parte negativa da água, que é o oxigênio. E perto do cloro eu tenho a parte positiva da água, que são lá os meus hidrogênios. Estas moléculas ao redor dos íons do cloreto de sódio, certo? São chamadas então de água de solvatação. São elas que são responsáveis pela solvatação do retículo cristalino do NaCl. São elas que são responsáveis por desmanchar este retículo cristalino, deixar de existir o sal sólido e passar a ter então o sal dissolvido. Vamos ter então uma solução do tipo iônica, né? O resultado então dessas interações é esta solução iônica, que é capaz de acender uma lâmpada quando a gente monta um sistema
parecidinho com este aqui. Os íons livres, né, estes íons livres, são capazes de conduzir corrente elétrica, certo? Então, a gente tem a equação que representa esse processo, então, onde o NaCl, ao entrar em contato com a água, se transforma no Na+, e no Cl-, certo? Com base nessa experiência, o Arrhenius ele formula então uma hipótese que essas soluções deveriam conter estas partículas carregadas, que ele chamou então de íons, e o senhor vai adiante. Para ser possível conduzir corrente elétrica, eu preciso de íons livres. Assim eu tenho uma solução eletrolítica que é capaz de conduzir corrente elétrica. A partir então disso, ele estabelece a teoria da dissociação iônica, dissociar, desmanchar os meus íons, que possibilitou a ele, em 1903, a conquista então do Prêmio Nobel, certo? Quando o Arrhenius então testa a condutividade elétrica de substâncias moleculares que fazem ligação covalente, como o açúcar, por exemplo, C12H22O11 em solução aquosa, ele observa alguns fatos. Bom, o primeiro fato que ele observa é que, como a solução aquosa ela não conduz corrente elétrica, essa solução de açúcar ela não conduz corrente elétrica, ele primeiro pensa que não existem então íons livres nesta solução. O que é verdade, né? Que no caso o açúcar ele apenas então se dissolve na água. Eu continuo tendo as moléculas de C12H22O11, né, presentes lá na minha solução aquosa, diferentemente dos compostos iônicos, onde eu quebro o retículo cristalino e deixo de ter o NaCl e passo a ter Na+, e Cl-. Tá? Aqui a gente consegue ver na figurinha então o açúcar dissolvido, certo, na nossa água, certo? E aqui eu tenho uma solução não eletrolítica, que não é capaz de conduzir corrente elétrica e, portanto, ela não acenderia uma lâmpada, certo? As moléculas de açúcar não são barquinhos capazes de conduzir elétrons para se ligar à lâmpada, certo? A condução de corrente elétrica, então, em outro tipo de solução aquosa molecular, como por exemplo dos ácidos, né? No caso o ácido clorídrico, leva o Arrhenius a concluir que existem íons livres nesse tipo de molécula. O HCl é um composto formado então por moléculas que deveriam então ser quebradas para que a gente possa ter os íons H+ e Cl-, certo? Que são capazes então de conduzir corrente elétrica de uma maneira não tão eficaz como o composto iônico, mas eu tenho então a existência destes íons livres que podem acender uma lâmpada. Tá? Se a gente notar a intensidade dessa lâmpada comparando com o composto iônico, a intensidade de um composto molecular que quebrar as suas ligações vai ser mais baixa a luminosidade desta lâmpada do que de um composto iônico. Certo, gurizada? O fenômeno, então, que o Arrhenius descobre para os compostos moleculares, onde se quebra a ligação química, ele denominou de ionização. Ele cria íons que não existiam, certo? Diferente da dissociação que separa esses íons, na ionização eu preciso quebrar a ligação, certo? E essa quebra de ligação, por exemplo, no HCl, pode ser representada assim. Eu tenho HCl formando H+ e Cl-, ou ainda o HCl gasoso interagindo com a água líquida, certo? Origina para nós H+ mais Cl-, ambos íons em solução aquosa, aqui de aquoso, certo, gurizada? Na verdade, essas equações são uma representação, né, mais simplificada que o senhor traz para vocês. Se a gente realmente observar o que teoricamente acontece, né, o fenômeno que ocorre da ionização é a reação química, então, entre as moléculas de HCl e de água, aonde eu tenho aqui, ó, o HCl reagindo com a água líquida e formando o íon H3O+ aquoso, mais o íon Cl-
também aquoso. Normalmente a gente omite a participação da água, né, como um dos reagentes dessa reação química e escrevemos a equação de ionização HCl gasoso se transformando em H+, mais Cl. Indo adiante então, gurizada, a gente tem a função da água então nessa dissociação iônica consiste na separação dos nossos íons já existentes no aglomerado iônico que a gente chama de retículo cristalino, certo? No fenômeno da ionização, a água atua como reagente. Ela precisa estar presente para que ocorra então a quebra desta ligação química, certo? E ocorra a formação então dos íons H3O+, certo? E vou botar aqui um Y-, tá? Esta formação do íon H3O+, ela acontece porque quando a gente normalmente trabalha com hidrácido, né, é um ácido que vai ter lá um halogênio como seu companheiro do H+, este halogênio é sempre mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, quando ocorrer a cisão, o rompimento da minha ligação química, o hidrogênio acaba perdendo seu elétron e passando a ser H+, como a gente já havia conversado. Então, esse H+, ao aparecer lá um parzinho de elétrons do oxigênio, dando sopa, ele se liga à água, certo? E se transforma, então, no H3O+, certo? Indo adiante. Então, uma revisãozinha aqui bem rápida para a gente entender melhor como é que funciona os dois processos de dissociação e de ionização. Para os compostos iônicos, a água atua na dissociação. Ela separa os íons existentes lá naquele aglomerado de íons que a gente chama de retículo cristalino, né? Ela separa lá os íons. Nos compostos moleculares, a água promove a ionização, que é então a formação de íons que não existiam anteriormente. A ionização ela cria íons ou apenas solubiliza, certo? Nos compostos iônicos, a solução iônica ela é capaz então de conduzir corrente elétrica, ela vai acender a lâmpadazinha lá do nosso teste, certo? Nos compostos moleculares, a solução iônica conduz corrente elétrica, certo? E a solução molecular não conduz corrente elétrica, certo? Quando os compostos moleculares então, originam uma solução de íons, conduz corrente elétrica. E quando não originam uma solução iônica, que não tem íons, não conduz corrente elétrica, certo? Então, para a gente lembrar aqui os nossos exemplos, NaCl sofre dissociação, todos os compostos iônicos vão sofrer dissociação, que é a separação dos íons do retículo cristalino. Os compostos moleculares, tipo os ácidos, vão sofrer ionização, onde eu crio o íon H+, e o íon Cl-. E lá, nos compostos moleculares clássicos, que não conduzem corrente elétrica, a gente tem o açúcar, por exemplo, certo? Grau de ionização ou grau de dissociação, que a gente chama de alfa, né? Quando então essas espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas, não é 100% delas que vão sofrer ionização ou vão sofrer dissociação, certo? A porcentagem então dessas espécies que vão sofrer ou ionização ou dissociação, ela é dada para nós pelo grau de ionização ou grau de dissociação das minhas moléculas. Nós temos uma fórmula, certo? Que é alfa igual ao número de moléculas ionizadas, Ni, dividido pelo número de moléculas dissolvidas, certo? Na água, o N. Bom, aqui o senhor traz um exemplo que diz assim, ó, adicionam-se 600 moléculas de HCl à água. Sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, qual é o grau de ionização alfa dessa espécie química? Bom, está aqui a nossa fórmula que a gente acabou de aprender. Alfa é igual ao número de moléculas ionizadas, Ni,
dividido pelo número de moléculas dissolvidas, N. Portanto, eu tenho lá 540, que é o número de moléculas ionizadas que o texto nos deu, dividido por 600 moléculas de HCl que foram adicionadas à água. Portanto, eu tenho um alfa de 0,9. Normalmente, este grau de ionização é nos mostrado em porcentagem. Então, basta transformar o 0,9 multiplicando por 100, eu encontro um valor em porcentagem. Portanto, eu tenho uma ionização bem considerável, aqui em torno de 90%, certo? Esta molécula tem muitas espécies de H+, ou H3O+, né, como a gente já conversou, e muitos Cl-. Tá? 90% dos H+ e Cl- que entraram foram ionizados, certo? Conceito de ácido, base e sal pela teoria proposta pelo Arrhenius, certo? Bom, o primeiro conceito é o ácido, né? Que é toda substância que em presença de água, ó, isto aqui é extremamente importante para a teoria do Arrhenius. A água, ela é extremamente importante nesta teoria, certo? Então, é toda substância que em presença de água se ioniza, certo? Cria íons, liberando H3O+, o íon hidrônio ou hidroxônio. Exemplos. O exemplo que a gente já conhece, o HCl. Em água, se ioniza, aparece aqui para nós o íon hidrônio ou hidroxônio, H3O+, mais o íon Cl-, ambos aquosos, tá, gurizada? Aqui vale ressaltar, né, que aqui eu tenho uma flechinha diferente aqui, ó, onde eu tenho um equilíbrio, né? Uma flecha que diz que eu tenho uma reação reversível, certo? Diferente lá da dissociação. Aqui o HCN, o ácido cianídrico, reagindo com a água, formando o H3O+, mais o Cn-. Tá? Lembrando que aqui, por exemplo, eu também poderia colocar H+, né, mais Cn-, tá? Como produtos desta minha reação. E aqui eu poderia também colocar H+, mais o meu Cl-, tá? Uma base é toda substância que, de novo, é importante ressaltar, em presença de água, se dissocia, liberando o íon OH-, a hidroxila, ou o íon hidróxido, né? Tá? Ou a oxidrila, que a gente chama, tá? Exemplos. O NaOH, se a gente for olhar aqui, é um composto iônico bem característico, né? Onde eu tenho um metal ligado a metais, tá? E o hidróxido de cálcio, que eu também tenho cálcio como metal, e o OH, dois ametais, tá? Aqui eu tenho, então, a liberação desses íons. Eu vou cortar aqui, origino o Na+, o OH-, aqui o Ca2+, mais duas vezes a molécula de OH-. Está aqui, ó, está me mostrando esta quantidade aqui é a mesma. Então, cuidem. Quando nós fazemos a ionização dos ácidos, eu tenho uma dupla flecha. Quando eu faço a dissociação de uma base, eu tenho uma flecha em um sentido único. Para as bases, origina então o íon hidroxila. Certo? E para os ácidos, eu tenho o íon H3O+, sendo originado. Tá? Aqui eu separo os íons existentes no retículo cristalino e nos ácidos eu crio íons com a reação na água. Na ionização, a água ela é um reagente. Aqui, na base, na dissociação, ela apenas separa estes íons. Um sal. Toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, está aqui a dissociação,
produzindo pelo menos um cátion diferente do H+, ou pelo menos um ânion diferente do H+. Aqui o senhor traz o exemplo clássico de sal, o NaCl, que origina como cátion o Na+, e o Cl-, certo? Aqui nós temos uma tabela que o senhor retirou diretamente do livro do aluno de vocês, onde está a nossa aula, que fala então sobre a característica do componente, condutividade elétrica e estado físico. Tá? Os compostos iônicos, no estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica, nós já estudamos isto, né, quando vimos as ligações iônicas, né? No estado líquido sim, no gasoso não, e em soluções aquosas também conduz. Então, aqui no estado líquido é quando a gente falava no estado fundido, né? Os moleculares, como os ácidos e a amônia, ó, no estado sólido não conduzem, no líquido não conduzem, no gasoso também não conduzem, mas na solução aquosa conduzem corrente elétrica. A água atua como reagente, quebra a molécula, originando o íon H+, e o ânion correspondente. Os demais não conduzem corrente elétrica, né? Os moleculares clássicos não vão conduzir corrente elétrica, porque eles apenas se solubilizam, se dissolvem na água, permanecendo a molécula inteira, certo? Esta é a diferença. Num ácido como, por exemplo, o HCl, ó, eu colocando este cara em contato com a água, nós temos então uma reação química, aonde, ao romper a ligação química, o hidrogênio passa a ser H+, né? O cloro leva o elétron do hidrogênio, certo? E aqui eu tenho então a formação do H3O+, mais o Cl-, tá? Nos moleculares clássicos, como o açúcar, eu permaneço com as moléculas lá de açúcar somente dissolvidas em água. Vamos dar uma praticada aí, então, nos nossos exercícios do Em Classe, certo? A primeira questão fala assim, ela é o FRJ e ela foi adaptada pelo sistema ANGLO. Durante um experimento, o professor de Química pediu que você identificasse as soluções aquosas presentes em cada um dos beckers. O copo de becker é este copinho aqui, tá, gurizada? Becker A, becker B e becker C. Notem que aqui eu tenho becker A com uma luminosidade bem acentuada, no becker B eu já tenho uma menor luminosidade e no becker C eu não tenho luminosidade nenhuma. Portanto, aqui eu já posso, a partir dessas luminosidades, relembrar durante a explicação do soro, que aqui provavelmente eu tenho um composto iônico, onde vou ter então uma dissociação. Aqui eu tenho o composto molecular, onde aconteceu uma ionização. Por isso que a luminosidade desta lâmpada não é parecida com essa. Essa aqui é mais fraquinha, tá? Eu tenho uma menor quantidade de íons em solução. E o C provavelmente é um composto molecular clássico, como o açúcar, né? Como açúcar. E aqui, ó, um dos beckers contém um sistema homogêneo de sacarose, cuja fórmula estrutural da molécula é C12H22O11. Está aqui, ó, do açúcar. Está aqui a molécula, né, de sacarose e pede para a gente identificar o becker que contém a solução de sacarose, justificando a nossa resposta. Já falamos sobre isso. O becker que vai ter a sacarose, que vai ter o açúcar, é o becker de letra C. Como essa solução não conduz corrente elétrica, certo? A lâmpada não acende. Eu não tenho a presença de íons livres nesta solução. Eu tenho apenas a molécula de sacarose dissolvida em água, certo? Eu tenho a separação dos meus agrupamentos de moléculas, mas eu continuo existindo aqui dentro, ó, aqui dentro ainda continua existindo isso aqui, certo? Letra B. Qual é o tipo de interação intermolecular, ó, que é importante,
intermolecular. Lembrem lá, forças de London, dipolo e ligações de hidrogênio que ocorrem entre a água e a sacarose. Olha aqui, ó, eu tenho um monte de OH. Estes OHs lembram para nós do nosso mantra, do H-FON, hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, certo? Então nós temos aqui OH, aqui, esses dois caras, e portanto o tipo de interação intermolecular que ocorre entre a água e a sacarose são as ligações de hidrogênio, certo? Indo adiante, o 2, ele nos traz uma charge e diz assim: na escola vocês têm principalmente o verdadeiro ou falso, meu filho, mas na vida real é tudo experimentação. Por muito tempo, na maioria das escolas, as aulas de química eram ministradas apenas sob forma de transmissão de conteúdos. Nos dias atuais, muitos professores utilizam a experimentação para enriquecer suas aulas. Uma professora realizou junto com seus alunos a experiência a seguir. É uma pena que nesse momento de pandemia a gente não consiga estar junto para vocês conseguirem olhar isso, né? O senhor tem um sistema desses montado, né? aqui em casa. É uma pena mesmo que a gente não vá estar junto, mas nada impede que vocês consigam fazer isso em casa. É muito simples, né? É uma flecha de tomada, um fiozinho, vocês podem ver que é um fiozinho que entra aqui, né? Um fio maior rompido, aqui você separa, descasca, né? O fiozinho de cobre e coloca dentro da solução, certo? Se a lâmpada acende ou não depende do tipo de substância que você colocou na água. Aqui, ó, a lâmpada apagada, solução de água e açúcar, não conduz corrente elétrica, tá aqui. Uma solução de sal e água, lâmpada acesa. Aqui o experimento da professora. A seguir, os alunos fizeram as seguintes afirmações: a solução de água e de açúcar é considerada uma solução eletrolítica. Olha aqui, está apagada a luz, ela é não eletrolítica. E aqui sim é uma solução eletrolítica, tá? A solução, então aqui nós temos uma afirmação que é falsa. A solução de água e sal permite a passagem de corrente elétrica. Verdadeiro, né, gurizada? Opa, verdadeiro. Se eu tenho a lâmpada acesa, isso é verdadeiro. As substâncias moleculares. Substâncias moleculares fazem ligação covalente. HCl é molecular. Só que o NaCl, ele é um composto iônico. Não esqueçam, faz ligação iônica. Tá? Cuida. O açúcar também é molecular. Quando dissolvidos em água, sofrem ionização. Perfeito se nós não tivéssemos na terceira afirmação o NaCl, que é iônico. Água e ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é este cara aqui. Nós já estudamos ele também, H2SO4. Certo? Quando puros, praticamente não conduzem corrente elétrica. Porém, uma solução de H2SO4 é uma boa condutora de eletricidade. Verdade. Aqui eu vou ter então a separação dos meus íons. Eu vou ter lá 2H+, mais SO4, 2-. Tá? Portanto, que nos dá como resposta verdadeira apenas as afirmações 2 e 4 são verdadeiras. Texto para as questões 3 a 6. São questões de afirmação, né? Você diz qual é o frasco. No primeiro frasco nós temos água destilada. A água destilada, gurizada, é uma água livre de íons. Certo?
água mineral. Estes minérios basicamente são íons, certo? Vocês já devem ter visto na água mineral lá que a gente precisa olhar a quantidade de íons sódio, né, para ver se ela não vai te dar muita sede ao tomar, certo? Não esquece que a água mineral ela tem muitos íons. A água da torneira também tem íons presentes nela, certo? A água do mar é uma solução aquosa de H2O mais NaCl, não esqueçam disso, tá? E a água de reuso é uma água que tu está reutilizando, né? É uma água que provavelmente você usou de lavagem, né? Ou lavou uma roupa, ou tá uma água que você vai fazer uma limpeza, tá? Uma água que já foi utilizada e você está reutilizando ela. Provavelmente também ela tenha muitos íons, tá? A única água destas 5, que não tem íons é a primeira, certo? Que é a água destilada. As outras águas todinhas vão ter quantidades de íons, tá? Qual ou quais sistemas apresentam uma substância pura? Tá aqui. Só no 1, né? Na água destilada. H2O, H2O, H2O. Tá aqui. Qual dos sistemas contém a solução com maior quantidade, maior concentração de substâncias dissolvidas? A água do mar, que é o nosso sistema de número 4. Se todos os sistemas forem aquecidos até a total evaporação da água, qual deles encontrará a maior quantidade de resíduo sólido? No mesmo sistema 4, na água do mar. Certo? Lembra lá que a gente faz esse processo para se obter sal, né, nas salinas? Quais são consideradas soluções iônicas? 3, 2, 3, 4 e 5. Todas as outras menos o sistema de número 1. Tá? Não te esquece que para ser uma solução iônica eu preciso ter íons livres presentes na solução. Íons que tenham mobilidade para transportar elétrons. Tá? O texto para as questões 7 e 8 nada mais é do que um resumo da nossa aula, onde ele nos fala que os compostos iônicos mais água sofrem dissociação, né, e formam então uma solução iônica, uma solução eletrolítica que é capaz de conduzir corrente elétrica. Ela vai acender a lâmpadazinha lá na nossa experiência. E o B, compostos moleculares em água sofrem ionização, e olha aqui ele nos mostra, ó, só os ácidos e a amônia, que é o NH3, certo? Aqui eu tenho duas possibilidades: a solução molecular não eletrolítica, que não conduz corrente elétrica, ó, não eletrolítica, não conduz corrente, e a solução iônica eletrolítica, que conduz corrente elétrica. Então aqui nós temos este, certo? Aqui nós temos ácidos e amônia, e aqui a gente tem lá o exemplo do nosso açúcar, tá? Aqui nós temos o açúcar. Aí ele pede: identifique as afirmações verdadeiras. Em uma solução iônica, o composto dissolvido é sempre iônico. Não necessariamente, né, gurizada? Se eu tenho, por exemplo, aqui o HCl, ele pode se transformar em uma solução iônica, mesmo ele sendo um composto molecular, certo? Em uma solução iônica, o composto dissolvido pode ser iônico ou molecular. Verdade, está aqui. Verdade. Um composto molecular dissolvido em água sempre origina uma solução molecular. De novo, se nós tivermos aqui, ó, um composto como o HCl, isso não é verdade, certo?
Opa! Um composto molecular dissolvido em água pode originar uma solução molecular ou iônica, como no nosso exemplo do HCl. Está aqui. Eu acho que o 7 dá para a gente entender direitinho, né? Essa diferença entre o composto molecular sofrendo ionização e o composto molecular apenas sendo dissolvido. Tá? 8. Quais afirmações estão corretas? HCl puro, liquefeito, conduz corrente elétrica. Para o HCl conduzir corrente elétrica, ele precisa estar na forma de solução aquosa, certo? Precisa acontecer a ionização. Letra B. HCl em solução aquosa conduz corrente elétrica. Verdade, está aqui. Letra B. O H2SO4 puro conduz corrente elétrica. De novo, para um composto molecular conduzir corrente elétrica, ele necessita estar dissolvido em água. Precisa fazer parte de uma solução aquosa, certo? Portanto, aqui está errado, aqui está verdadeiro, aqui também está errado. Ácido sulfúrico, que é esse aqui, o H2SO4, dissolvido em água, conduz corrente elétrica. Verdade. Beleza. MaCl nas condições ambiente conduz corrente elétrica. Não te esquece, condições ambiente são 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Nas condições ambiente, o cloreto de sódio está no seu estado característico, que é o estado sólido. Portanto, eu tenho lá o meu retículo cristalino intacto. Para conduzir corrente elétrica, um composto iônico necessita de duas coisas. Ou eu aqueço este meu composto iônico até a sua temperatura de fusão e promovo, então, esta fusão, e eu tenho esta minha substância fundida, como diz na letra F, e aí eu tenho a possibilidade da existência de íons livres. Ou eu transformo este cara em uma solução aquosa, onde eu tenho, então, o desmanche do meu retículo cristalino, a dissociação do meu retículo cristalino, e tenho a liberação dos íons também. Certo? A G também é correta. Glicose, ou seja, uma parte do nosso açúcar, certo? Não te esquece que o açúcar ele é formado por glicose e por frutose, certo? Pura conduz corrente elétrica. A glicose não sofre dissociação nem mesmo a ionização. Eu só consigo dissolver a glicose na água. Glicose fundida conduz corrente elétrica? Também não. Glicose em solução aquosa conduz corrente elétrica? Também não. Certo, gurizada? Espero que vocês consigam entender direitinho aí a questão 8, certo? O senhor gostaria muito que vocês realizassem, então, as atividades do Em Casa no nosso portal, certo? Vão ser, então, as tarefas mínima e complementar da aula 28 e da aula 29, certo? São os exercícios, então, da aula 28 do 1 ao 5 do capítulo 9 e da aula 29. Leia o resumo da aula e faça os exercícios do 11 até o 15 também do capítulo 9. Na complementar, ler os itens 1 a 4 do capítulo 9, faça os exercícios 6 a 10 do capítulo 9. Na aula 29, leia o item 5 do capítulo 9 e faça os exercícios do dia 16 ao 20 também do capítulo 9. Certo? Lembrando que essas atividades eu irei puxar o relatório no domingo. Certo? Hoje, como nós temos a nossa videoaula, né, a questão desafio é a resolução, então, deve ser entregue via foto ou PDF na plataforma Plural. De novo, a resolução da questão desafio deve ser entregue via foto com o celular na vertical, certo? Ou PDF na plataforma Plural até as 22 horas do dia de hoje, 11/8/2020. A questão desafio, ela pede que vocês então equacionem as dissociações do NaOH, do BaOH2, do CrOH3, do ZnOH2, do AlOH3 e do NH4OH.
e também que vocês equacionem as ionizações do HBr, do HNO2, do HCN, do H2SO4, do H2CO3 e do H3PO4. Certo? Vamos adiante aqui. O senhor gostaria de desejar para vocês bons estudos, uma ótima semana e até quinta-feira. Um grande beijo, um grande abraço. Até mais.